Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais polêmicos e que mais causa dúvidas em quem está iniciando ali na parte de investimentos, quer começar a investir, guardar aquele dinheirinho, né, que é a famosa reserva de emergência. Então bora lá pro conteúdo? Vem! Então, uma das maiores dúvidas que nós temos quando falamos de reserva de emergência, primeiramente quanto que eu devo ter na minha reserva de emergência, né? Outra questão e onde que eu guardo a minha reserva de emergência para que eu não fique sem ou que eu perca caso quando eu preciso. E tudo isso nós vamos tratar no vídeo de hoje. Então, antes de mais nada, né, vamos falar do o que é a reserva de emergência e para que ela serve. Então, a reserva de emergência, ela é para quando te der aquela dor de barriga, aquele problema, aquela situação que normalmente você acabava tendo que pedir dinheiro emprestado, pedir ajuda para alguém. A sua reserva de emergência, ela vai servir para qualquer situação que você tenha como emergência. Um exemplo, quebrou alguma coisa dentro de casa, preciso fazer ali um conserto rápido, o carro quebrou ou até mesmo uma questão de desemprego, né? Essa é uma das coisas mais comuns que acontecem, que é quando muitas vezes nós somos pegos de surpresa, às vezes somos mandados embora de um trabalho que é ali a nossa salvação, né? Que é o nosso pão de cada dia, e nós acabamos ficando ali desesperados sem saber o que fazer. Você tendo uma reserva de emergência, você acaba não ficando tão sufocado, né, com todas as despesas que você tem ali que pagar ao longo desse tempo e te dá fôlego e sossego para que você também possa procurar um novo emprego, né? Ou até mesmo quando acontece essa situação adversa, você não vai ficar desesperado, meu Deus, o que eu vou fazer? Da onde que eu vou tirar esse dinheiro, tá? Então, a reserva de emergência, ela serve para nos dar tranquilidade quando algum imprevisto acontece, tá? E aí, um dos tópicos mais importantes, né? Andresa, quanto que eu devo investir ali na minha reserva de emergência? Esse é um dos temas que a gente ouve em diversos canais aí, inclusive foi um dos temas que eu vi, e tem N variáveis, N situações, né? Muitas pessoas falam que você tem que ter ali pelo menos 5 mil reais de fundo de emergência ali, né? Reserva de emergência. Que você tem que ter 10 mil. Que você tem que ter 12 meses do seu custo de vida. E antes de mais nada, é interessante que você saiba que você precisa ter um valor que, caso aconteça alguma situação, né, te dê ali um conforto. Então, o ideal, quando a gente fala a questão de ideal, né, é que você tenha de 6 a pelo menos 12 meses ali do seu custo de vida fixo. O que seria esse? Você vai pegar todas as suas dívidas fixas. São dívidas que você não pode deixar de pagar independente do que aconteça. Faça chuva ou faça sol. Um exemplo, um aluguel é uma dívida fixa, uma conta de água é uma conta fixa, uma conta de luz é uma conta fixa. São contas que você não tem como deixar de lado caso aconteça alguma coisa. Você vai ter que dar um jeito, porque senão você fica sem moradia, sem água, sem luz ou até mesmo sem comer, né? A alimentação, ela também faz parte dessa conta. Porque quando acontecer alguma situação, um exemplo lá, como eu citei, o desemprego, você vai ter esse dinheiro no seu fundo de emergência para conseguir se manter durante esse tempo. Então, o indicado faça conta de tudo que você gasta durante o mês, fixo que você não pode deixar. E aí você calcula isso vezes 6, né? Que é o mínimo que a gente consegue ficar ali tranquilo. Mas, se você tiver condições e puder, eu também indico que você faça para pelo menos 12 meses, tá? Se você conseguir 6, vai ser ótimo, maravilhoso. Mas se você conseguir 12, vai te dar um respiro ainda maior, né? Porque você vai ter um ano para poder se organizar. Mas caso fique um pouco longe da sua realidade hoje, 6 meses já é o ideal. Andresa, mesmo assim 6 meses fica um valor alto porque as minhas contas fixas elas são um pouquinho altas e eu não consigo tirar mais nada e eu não sei o que fazer. Então começa do baixo. Qual que é a importância hoje quando a gente fala do fundo de emergência? Antes de mais nada, a gente criar o hábito de investir, o hábito de guardar. Muitas das vezes nós temos aquilo de guardar o que sobra e essa não é a forma correta para que a gente possa ter, né, uma vida financeira estável. O certo é você colocar o valor que você tem a guardar como uma regra, né? Como se fosse aquela conta fixa que você tem que pagar todos os meses. Isso é uma coisa que me ajudou bastante,
Porque antes eu fazia o quê? Eu tirava tudo que eu tinha de pagar, às vezes tirava as coisas que nem era conta fixa, né? Ah, eu tô precisando de um tênis. Eu ia lá, comprava o tênis pra só então depois querer fazer a minha reserva de emergência ou guardar um valor. E essa não é a forma correta. Nem que seja R$ 50 por mês, você precisa ter o hábito de guardar, porque isso vai criar hábito. E quando você vai ver aquele dinheiro crescendo, você vai pegar gosto pelo investimento. Você não vai fazer mais aquilo por uma obrigação. Você vai fazer porque você entende que aquilo ali vai te dar uma tranquilidade maior. Então, uma dica que eu vou dar aqui pra você é: coloque nas suas dívidas, né? Coloque ali na sua planilha, nas suas dívidas, um valor fixo para você guardar todos os meses. Andresa, o que eu consigo hoje é R$ 50. Tá ótimo, né? É um valor que você pode, então guarda os R$ 50. Andresa, eu consigo 100. Ótimo. Ah, Andresa, no final do ano eu tenho 13º, eu vou tirar um pouquinho a mais, vou tirar R$ 500. Maravilhoso. O importante é você nunca deixar de não guardar, sempre guardar um valor, né? E aí, a sua reserva de emergência, ela vai sempre crescendo, né? Querendo ou não, vamos dizer ali que você guarda R$ 100 no mês. Em um ano já são R$ 1.200. Você já está ali à frente de 90% da população aqui do Brasil, que a população ela não tem esse hábito de investir. Então é interessante que a gente crie esse hábito e coloque isso como sempre premissa na nossa vida, porque isso vai fazer com que a gente tenha muito mais tranquilidade, isso falando também lá de futuro, né? Então, a sua reserva de emergência, 6 meses não consigo, então guarda o que você pode. Um valor mínimo, né? Que aí eu falo como a gente que tá começando agora a investir, que não tem um hábito, e é uma coisa colocar como meta, né? Coloca como meta você guardar pelo menos R$ 1.000 ali na sua reserva de emergência, para quando acontecer alguma coisa, você já ter aquele valor lá. Você colocando metas, fica mais fácil, porque assim você tem pra onde ir, né? Não é apenas, eu vou guardar e tá tudo certo. Quando a gente coloca metas, a gente consegue destrinchar elas. E mais uma dica aqui que funciona bastante comigo. Se eu tenho uma meta que é guardar R$ 1.000 dentro do ano, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa meta pelos 12 meses do ano, ok? Ok. Dividir ali pelos 12 meses do ano. O que eu vou fazer agora? Dentro do mês nós temos 4 semanas. Então eu vou dividir aquele valor por 4, porque ali eu tenho uma noção de quanto que eu tenho que guardar ou economizar dentro daquele mês. E eu vou ainda além. Se você acha que ainda tá pouco, divide agora, em vez de 4 semanas, divide esse valor por 30, que você vai ver que diariamente é uma coisa mínima que a gente tem que fazer. Às vezes um chocolate que você não compra já te faz ter o dinheiro para você investir e guardar lá na frente. Então isso é uma coisa que no começo funcionou bastante comigo para que eu pudesse criar o hábito. Quando eu entendia que, o dia que eu preciso investir é apenas R$ 2 por dia e eu via lá um chocolate por R$ 4,50, que pra gente no dia a dia é pouco, você pensava, poxa, mas isso daqui é o dobro do que eu tenho que guardar. Se eu guardar isso hoje, o dia de amanhã já tá livre também. Isso aqui colocando apenas uma simulação para vocês, para que a gente comece a ter um pensamento diferente do que a gente já está acostumado. Porque nós que não temos esse costume, né? Não temos essa questão, estamos começando agora a investir, a gente tem muito costume de gastar, né? E o gastar que é o grande problema, né? O problema não é o não investir, é o não investir e ainda o gastar o que eu nem posso. Então, quando a gente começa a ter uma mentalidade um pouco diferente, a gente começa a mudar isso em pequenos hábitos, automaticamente as coisas vão se encaixando, as pecinhas vão mudando e a gente vai tendo um hábito um pouco diferente, que lá no futuro ela faz total diferença pra gente, tá? Então, pegou ali, fez uma metinha pro mês, pro ano, pra você guardar, beleza, vamos seguindo isso à risca, e aí você já sabe que você vai conseguir porque você colocou em micrometas. Qual lugar, né, que você deve investir ou pode investir, né? Você sempre vai colocar esse dinheiro de uma reserva de emergência em lugares que tenha liquidez diária. O que significa isso? Liquidez diária é um lugar onde, um exemplo, eu vou te dar a ideia de um CDB, que é um investimento que todas as contas ali a gente tem. Então você coloca ela naquela conta no CDB com liquidez diária. Aquele valor, ele rende todos os dias ali um valorzinho. Então você colocou R$ 100, amanhã ele não vai estar R$ 100, ele vai estar R$ 100 e um exemplo, em 1 centavo. Então ele vai rendendo diariamente. E isso você pode resgatar ele também diariamente.
Então, se você colocou R$ 100 hoje, amanhã teve um problema e precisou tirar, você pode tirar ele. Então, quando a gente fala de investimento de liquidez diária, é isso. São investimento que ele rende todos os dias, né? Liquidez, ele tem ali essa liquidez diária e você pode resgatar ele a todo momento. Porque a nossa reserva de emergência, ela precisa ser algo que a gente precisa assim, ó, resgatar instantâneo, porque a gente nunca sabe quando que vai nos dar uma dor de barriga ali, né? Nunca sabe quando vamos ter um problema. Então é interessante que a gente tenha esse dinheiro guardadinho lá, mas que quando precisar a gente consiga retirar de forma imediata ali no mesmo momento, né? E onde que tem essas contas, né? Existem hoje, né, as contas digitais. Vou dar um exemplo aqui, não é recomendação e não é publi, porque eu não sou uma pessoa que eu posso dar recomendação financeira por conta que eu não tenho ainda o certificado. Mas uma caixinha da Nubank, ela tem ali liquidez diária. Até mesmo a conta que você deixa ali parada, ela tem liquidez diária. Cofrinhos do PicPay. Então, todas essas contas ali, você já consegue deixar ela rendendo. O importante é que você deixe esse dinheiro parado, focado apenas para esse objetivo, tá? Então, a nossa reserva de emergência, eu acho que o primeiro passo para toda pessoa que está querendo investir e começar ali no mercado financeiro é realmente ter a reserva de emergência. Porque não vai adiantar nada você começar a investir um valor, se quando te der uma dor de barriga você vai precisar pegar um empréstimo, você vai precisar usar um cartão de crédito, porque isso vai, entre aspas, acabar com todo o trabalho que você está fazendo, que é de guardar esse dinheiro e ter os juros para você, e não você pagar os juros pro mercado, né? Eu já falei um pouco sobre isso aqui no canal, tem alguns vídeos, se você ainda não viu, pega ali os vídeos que eu estou falando sobre o mercado financeiro, onde eu explico como que funciona os juros simples e os juros compostos, tanto pra gente que usa cartão de crédito, que tem ali empréstimos, que usa o dinheiro, né, contra o mercado, e pessoas que usam o dinheiro a favor do mercado, ou seja, investindo, né? Então, se você ainda não viu esse vídeo, aproveita, veja os outros vídeos também que é muito interessante para você que também está começando agora. Eu falo de pontos muito específicos e muito básicos que muitas pessoas não têm a noção de como que funciona e o que é. Então, e aqui também vão alguns erros mais comuns que a gente tem em quem também está começando, né? Então, é o quê? Utilizar esse valor que a gente está guardando para reserva de emergência para qualquer outra coisa que seja. A gente precisa pensar o seguinte: a nossa reserva de emergência, ela está servindo para uma emergência, para uma dor de barriga. Então eu não posso tirar ela por qualquer motivo banal que seja. Ah, eu estou precisando de dinheiro para comprar qualquer coisa que eu tenho desejo, vou tirar. Não, você precisa entender que aquele valor, ele já está destinado para algo, que é emergência. Então, não fique tirando dinheiro de lá para qualquer necessidade que não seja realmente uma emergência, porque se por acaso mais à frente acontecer algum problema na sua vida, você já vai ter usado esse dinheiro por coisa que não fazia sentido você usar, né? Segundo erro é as pessoas quererem começar do alto, achar que a reserva de emergência ela precisa já ser um valor exorbitante, e lembrando que o nosso patrimônio, a gente começa do baixo, a gente começa do básico. A gente que é CLT, trabalhador, não temos herança, a gente precisa realmente ir um passo de cada vez. O primeiro passo vocês já estão fazendo, que é estudar sobre o assunto, e é por isso que você veio parar aqui no meu canal. E aqui eu vou ensinando pra você coisas pontuais que são simples, mas que fazem a total diferença. Eu ensino coisas que quando eu estou aprendendo, eu não vejo, e faz falta a gente ter esse tipo de aprendizado, esse tipo de informação. As pessoas que já estão nesse meio acham que é bobagem, mas não. Para quem está iniciando, qualquer ponto e vírgula é importante a gente saber de como que funciona, por quê e como fazer. Então, o meu papel aqui é fazer isso, é te ensinar da mesma forma que eu também estou aprendendo a fazer esses investimentos. Então, não deixe de criar ali o hábito de ter a sua reserva de emergência. Faça isso antes de qualquer coisa, né? Então, crie o hábito de investir. E chegamos ao fim agora do nosso vídeo no nosso canal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou, vou pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreva no meu canal, porque eu também estou trazendo diversos vídeos para vocês. Ao longo do tempo, vão fazendo todo o sentido, porque é uma peça que encaixa na outra. E é isso, pessoal. Agradeço para vocês que ficaram até o final desse vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.